Olá, amigos, amigas, tudo bem com vocês? Estamos de volta. Tiramos uma licença semana passada, interrompi todos os programas ao vivo em todos os canais e suspendi as aulas dos cursos de literatura e teologia. Vocês sabem a razão, eu perdi minha mãe, que morou comigo 14 anos, eu não tinha clima para fazer programa nenhum. Aí voltei às atividades segunda-feira. Quem está nas minhas listas de transmissão recebeu aí a programação já da nova semana. Bom, e hoje retomamos o curso de literatura, que tem um nome, o curso, os 30 livros mais importantes que você deve ler antes de morrer. Para quem acredita em outra vida, antes de partir desta para outra. Para quem acredita em outra vida e acredita em paraíso, antes de você partir desta vida para melhor. Você já viram essas frases por aí, né? Evidentemente que eu não falo essas frases jamais, né? Bom, pessoal, eu estou muito animado porque eu quero mostrar para vocês aqui uma realização minha que eu estou assim muito emocionado. Vocês sabem que eu sou o autor de uma coleção, chama Coleção para Principiantes. Eu lancei semana passada mal, mas nós temos o Stalin, temos o Lenin, temos o Engels, amigo de Marx, e temos o fundador da teoria que leva com razão o seu nome, Marx. São 1.750 páginas, 750 ilustrações, fotos, todas com uma legenda, todas. Qual era o meu sonho, né? Como diz Lenin, né? É preciso sonhar e realizar escrupulosamente nossas fantasias, né? O meu sonho era criar um box. Vocês já viram isso em livrarias, né? O box é feito com um papel cartão. Estou lendo esse livro maravilhoso aqui, Mulheres Extraordinárias. O box é feito com esse cartão. Capa dura, né? Os meus livros, a gente usa nas capas o papel cartão 250. Esse aqui é 1.000. 1.000 gramas por metro quadrado. Então é um negócio duro. E aí ficou os 5 livros aqui, né? É como se fosse uma estantezinha. Esse desenho que eu pedi para a artista, o nome dela é Natália, trabalha comigo já desde sei lá quando. Dos meus 22, 23 livros, acho que ela fez a capa de uns 12, 13, né? Eu pedi para ela fazer uma capa de um futuro livro em um formato maior que reúna o conteúdo de todos esses 5, tirando os anexos, né? Então está num formato maior, que é o chamado formato fora do padrão, né? O meu é 14 por 21, o formato vai ser 17 por 23. Portanto, apesar de ter em torno de 1.200, 1.300 páginas que são propriamente autorais, isso vai cair para umas 750. Mesmo assim, vai dar um livrão e vai ser capa dura. Então, esse é o próximo sonho. Então, fica aqui. Vocês não podem comprar ainda. Não podem. Tem a opção de comprar o combo com um box e o combo com box e mais a caneca, né? Mas por que não pode comprar ainda? Porque no site da editora, está passando aí na tela, ainda tem um link que é só os 5 livros e os 5 livros com caneca. Não tem a opção do combo. O último aviso eu fiz várias segundas, terceiras edições de vários títulos. E eu mexo no conteúdo, né? Então há uma alteração no número de páginas. Portanto, quem já comprou picadinho todos os livros, infelizmente, eu tenho a notícia para dar ruim, que não vai poder adquirir, a não ser que eu faça um box, né, com outro formato, né?
como os recursos são muito escassos, provavelmente não vai acontecer. Então, a opção combo com box começa agora. Ah, eu vou poder continuar comprando só os livros? Claro, você vai lá, clica nos 5, põe no carrinho, é o mesmo valor se você comprar pelo valor que está lá, né, com o link atual, né? Bom, dito isso, pessoal, nós vamos finalmente entrar no segundo livro. Nós gastamos 4 aulas com o Dante Alighieri, 2 da vida e 2 do livro em si, né? Ou foi 1 e 3, não lembro. Eu acho que Os Lusíadas, de Luís de Camões, que é também no mesmo estilo do livro do Dante, não é? Da Divina Comédia, são versos que só Camões ele criou esse tipo de verso, de rima. Nós vamos falar sobre o livro mais para frente. Eu, pessoalmente, não leio muito poesias, assim, versos, poemas épicos, não leio. Mas o plano de curso que eu fiz, se eu não começasse com Dante e com Camões, né, eu iria saltar para o ano 1600, né, que é uma obra Dom Quixote de la Mancha, aí propriamente é um romance, né? Mas eu fiz a opção de começar com Dante e, segundo lugar, o Camões, que é do século XVI, Dante é do XIV, né? E então nós vamos agora para o segundo livro mais importante. Não é fácil ler, né? Porque é uma linguagem quinhentista, né? É uma linguagem difícil. Já não é mais a mesma. Eu tenho as edições que preservaram o texto original, mas tem edições que já foram adaptadas, né? Eu tenho as edições do Dom Quixote de la Mancha, eu tenho a edição da Academia Real de Letras da Espanha, de quando é o Dom Quixote? 1605. Quando 2005, 400 anos da publicação, ela fez uma edição primorosa. É uma maravilha. Então, ele preserva o espanhol daquela época. Mas isso são edições comemorativas, né? O certo, eu acho que o certo é fazer uma adaptação da linguagem para a língua atual, né? Cotidiana, corriqueira, né? Bem, então, se você for ler Camões, né? Luís de Camões, Os Lusíadas, você veja uma edição. Tem 2 tipos de edição. Uma é a edição que eu chamo de edição limpa, sem nenhum comentário. Tem outras edições, isso vale para a Bíblia, por exemplo, né? Eu tenho Bíblia normal e tenho Bíblia de estudo. Então a edição de estudo do Camões, ela tem dezenas, centenas de notas de rodapé, né? Então, outro dia eu fui estava numa reunião de amigos, alguém falou assim, eu li O Príncipe de Maquiavel. Na hora eu pergunto, qual a edição que você leu, né? A gente que tem essa vivência acadêmica, nós nos preocupamos com esse tipo de informação, né? Aí ele falou, uma edição lá, falou, se você quiser estudar o Príncipe, você tem que ler a edição, porque hoje qualquer editora pode publicar o Príncipe, porque é de domínio público, né? Mas tem dezenas de tipos de traduções. A melhor, não a tradução, a melhor edição, que deve ter centenas, eu nunca contei, uma edição com comentários de Napoleão Bonaparte, que foi imperador, né? Ocupou metade da Europa, destronou as monarquias absolutas, foi um vendaval, a família real portuguesa saiu
fugindo de Portugal, aí abandonou tudo, né? Já pensou você ler um livro de ciência política e comentado por um cara como esse? Então, se você for ler e você não se preocupar com o estudo acadêmico, pegue uma obra limpinha. Aí você só vai ler verso, né? E a mesma coisa com o Dante, não dá para ler esse livro num fôlego, numa tacada, né? Porque são muitos versos. A minha sugestão é que você leia ele paralelo com outros que você deve ler. Não sei se você lê vários ao mesmo tempo, eu leio, né? Então, o livro de poema épica fica como, né, um complemento, até um relaxante mental, né? Bom, dito isso, eu começo a aula assim. Eu fiz um roteiro, né? Nós estamos nos referindo, nesta aula, inequivocamente, ao maior poeta de toda a história do que era Reino de Portugal e o que é Portugal hoje, que é República. Ele é como se fosse um herói nacional. Da mesma forma que Dante morreu pobre. É muito controverso, né? Mas não é unânime entre os biógrafos que ele era pobre e miserável, né? Mas isso lá na frente eu vou falar. Não se sabe a data do seu nascimento, a data de mês, né? O ano é 1524. Ele nasce e morre na cidade de Lisboa, né? E sempre foi a capital. Houve um período em que Portugal e Espanha fizeram uma união, né? E ele morre quando? Ele morre em 10 de junho de 1579. Alguns autores dizem que ele morreu em 1580. Portanto, ele morreu com 55 ou 56 anos. Não se sabe muito sobre ele, porque quando ele fica um pouco mais famoso, mas não o suficiente, ele já estava ali próximo dos seus últimos dias. Então, ele, como muitos outros artistas, intelectuais, pintores, escritores, eles não colhem em vida a glória da sua obra, né? Uma pena, né? Van Gogh, que são os quadros mais caros já leiloados na história, 100, 150 milhões de dólares, vendeu uma pintura em vida, né? Bom, ele vem de uma família, na época não tinha... A burguesia era muito embrionária, né? Dizia-se de uma família do típico dessa de Camões, uma pequena nobreza. Hoje nós poderíamos dizer pequena burguesia ou classe média, né? Então ele foi uma pessoa, digamos, bem situada socialmente, né? Provavelmente, tudo aqui é provavelmente, teria, né? Futuro do pretérito, né? Porque não é impositivo. Provavelmente, ele teve uma educação muito sólida, não é? Ele conhecia a língua, além da língua nativa, que era o português, ele dominava o latim, que é uma língua, não é? Que é uma língua do Império, né? Mas nessa época não tinha mais o Império Romano do Ocidente, ele só tinha o Império Romano, não, do Oriente também já tinha acabado, 1453. Então não existia mais o Império, portanto a língua do Império já, né, era uma língua que morreria, como o latim é considerado língua morta, mas ele falava, lia e escrevia fluentemente. Ele gostava e tinha profundos conhecimentos de história antiga e de história de Portugal da sua época. Hoje nós chamamos de história contemporânea. História moderna é outra coisa, né? Ao final
da aula, eu anuncio aí quem entrou de membro, quem fez alguma contribuição para o meu trabalho, que eu gosto. Sobre o meu programa na TVT, Geopolítica em Foco. Segunda-feira não teve, por um problema técnico. Terça, quarta e hoje, ele teve, mas ninguém conseguiu achar o programa. Eu recebi dezenas de zap. O que eles fizeram? Eles criaram um link 7 horas da manhã, que vai até 1h30. Antes, era um programa das 7 às 8, das 8 às 10h30, que é o ICL do Eduardo Moreira, das 10h30 às 11 era o meu, das 11 à 1 era o Conde, e da 1 a 1h30 o boletim de notícias da TVT. Agora tem um link só. Onde é que eu estou nisso? Ou você entra 10h30 ao vivo e aí você vai me assistir. Se você entrar 11h30, você vai ter que pôr o dedo no celular assim, voltar o cursor até ele chegar em 3h30, porque começa às 7 e eu entro 10h30. É muito trabalho. Aí hoje eu pedi uma reunião com a diretor de operações da TVT, que é uma TV aberta, digital, né? E o produtor desse meu programa, né? E ele disse que a partir de amanhã volta os 30 minutos, um link separado. Eles vão continuar com outro link, mas vão fazer este link separado porque eles entendem que tem uma boa audiência. E eu recebi de zap esses dias aqui, eu não acho mais o programa, o que aconteceu? O senhor saiu da TVT? Bom, e ele, além de história, ele deve ter tido, então é tudo assim no futuro do pretérito, né? Um grande conhecimento de literatura. Alguns autores supõem, né, que ele tenha estudado na Universidade de Coimbra. Coimbra está entre as universidades mais antigas da Europa. A mais antiga, acho que é de Bolonha. Ela foi fundada no dia 1º de março de 1290. Ela tem 734 anos. A mais velha universidade no Brasil, que é a USP, esse ano faz 90, né? Você tem a diferença, né? No entanto, não há um registro, uma linha, um carimbo, um bilhete, nada que possa corroborar a esta teoria, não é, de que ele estudou lá. Então, não temos como comprovar. Camões era comensal, espero que você saiba o significado disso, da corte do rei Dom João III. Dom João III reinou entre 1521 e 1557. Lembrando que ele nasce em 24, né? Ele era uma espécie de poeta da corte. Então, eram monarquias feudais e absolutas. Então, era o absolutismo monárquico que vigorava em toda a Europa. Não existia república na Europa nesse período, né? Mas tinha ainda o feudalismo, mas os feudos ficavam dentro de reinos maiores, né? Bom, estes reis eram geralmente absolutos, né, claro, autoritários, não tinha poder judiciário, ou às vezes tinha o judiciário, mas legislativo não existia. O poder legislativo inglês é de 1214, quando a nobreza, não tinha burguesia, põe uma espada no pescoço do rei e fala assim: você assina aí uma carta que vai virar a Constituição. É a carta do famoso, carta do rei João sem terra, né? 4, 5 artigos, né? Esses reis, para minimizar essa imagem de autoritário, fascista não pode usar, porque não existia esse termo na época, mas vocês sabem o que significa ser fascista, né? Vivemos 4 anos de fascismo. Eles, então, para minimizar essa imagem,
e tentar ficar bem, eles eram, como se diz, mecenas, é um gênio absoluto, né? Mecenas, o que é um mecenas, né? Eu às vezes fico pensando, eu podia ter um mecenas, né? Tenho 10 livros para ser publicado, aí se aparecer alguém, ó, tá aqui, ó, pode publicar, escreve à vontade. No caso do Marx, o amigo dele de 40 anos, o Engels, foi um mecenas. O Engels dava mesada para o Marx poder sobreviver. Olha, eu quero você só lendo e estudando o tempo todo. Olha a obra que ele fez. E, claro, a partir de um certo momento ele ficou tão famoso, né, e começou a ganhar dividendos pela publicação dos seus livros, né? O Engels era uma pessoa abastada, era filha de um grande industrial em Manchester, na Inglaterra. O pai dele tinha uma grande indústria de têxtil, né? Então ele podia bancar. Este rei bancava este grande poeta que hoje é quase que um herói português, né? Ainda bem. Aí, então, digamos, nós podemos dizer, quer dizer, no reinado de Dom João III, podemos dizer que aí começa a carreira literária de Luís Vaz de Camões, né? Falar a carreira também, né? O autor, o cara é poeta, ele vive da poesia? Não, não vive, ninguém vive da poesia. Hoje em dia não é fácil, imagina no século XVI, né? Sobre a vida dele na corte, fala-se que ele era um bom vivant, né? Um Dom Juan, um galanteador de mulheres. Também fala-se que ele era muito adepto da boemia. Fala-se, sabe-se, talvez, né? E conta-se que ele teria se envolvido afetivamente com várias damas da nobreza, né? Além de também mulheres mais simples. Então ele era, né, como a gente diz, não era flor que se cheire por aí, não sei de onde vem essa frase. Alguns registros de sua família ancestral apontam que esta família veio para Portugal da Espanha, na região da Galícia ou Galiza, né? A Galícia é uma das 3 regiões da Espanha que querem se separar da Espanha, e eu acho que isso nunca acontecerá. Quem criou o país até a Conferência de Versalhes em 1919, quem criou, criou, quem não criou, não vai conseguir criar mais. Você imagina a Espanha perder a Catalunha, lá em cima, a área norte mais produtiva. A Galícia é outra fronteira portuguesa, e o basco, País Basco, até a língua deles é diferente do espanhol. Então eles eram galegos. E o que é a Galícia? É como a Catalunha e o País Basco, são regiões autônomas, mas são regiões espanholas, e a língua oficial é o espanhol. Na Catalunha tem até um parlamento, não é? Parlamento, que faz leis para aquela região, mas eles têm que acatar as leis nacionais, né? Por parte de pai, o Camões seria, tudo no futuro do pretérito, descendente de Vasco Pires ou Vasco Perez, com Z, e se foi Perez, provavelmente pode ter ascendência judaica. Esse Vasco teria sido um fidalgo. O que é fidalgo? Que a gente usa fidalguia, né? E a gente não sabe bem o significado, né? Ele era filho de algo, filho de alguém, fidalgo, né?
Então, tinha algumas coisas e posse e uma certa ascensão ou relacionamento com a nobreza. Bom, esse esse ancestral de Camões, ele foi um trovador, né? O que era o trovador também nessa época era aqueles que com uma viola, né, que provavelmente devia ser alaúde, que é um instrumento árabe de cordas, não existia violão, ele cantava, ele não declamava poesia, ele cantava as poesias, né? No Brasil tem no Nordeste chamado repentista, né? Eles tocam aquele pandeiro e aí eles desafiam um ou outro, né? Faz uma, são sempre de 6 frases, 4 a 6. E aí ele desafia, ele faz uma provocação e o outro tem que responder. Eles bolam na hora, né? O trovador é assim. Tem uma música de algum cantor da velha guarda, década de 40, 50, eu ouço muito músicas antigas brasileiras. Sonhei que eu era um dia um trovador, né? Então o trovador é esse que faz cantigas declamadas na forma de versos usando a sua viola, né? Esse ancestral teria se mudado para Portugal no reino de Dom Fernando I. Ele registra que ele reinou entre 1367 e 1383. Portanto, estamos falando no século XIV. Ele nasce no século XVI, né? Este fidalgo, o seu ancestral, prestou serviços à corte no campo militar, né? Então, isso propiciou a ele que lhe tivesse alguns benefícios do rei, especialmente com cargos e terras, entre outros privilégios. O rei fazia o que ele queria, né? Já em Portugal, né? Portanto, como a gente diz aqui em São Paulo, família quatrocentona, porque São Paulo só, Brasil não tem quinhentista aqui no Brasil, só tem quatrocentão, né? Famílias que são de 400 anos atrás, portanto, estamos falando em 1624, Brasil absolutamente colônia e sem autonomia, etc., né? Mas lá não, lá você fala em 1000 anos atrás, né? Séculos. Esse ancestral de Camões Vasco Pires ou Vasco Perez, ele compunha um tipo. Mozinho, obrigado. Olha no café. Café segura uma fome danada, viu? Essa não é a caneca minha. Essa eu comprei de um amigo meu, né? E eu me inspirei nessa caneca para fazer a minha. A minha a impressão é em vermelho e tem o símbolo, a foice e o martelo maior e o nome da editora aqui na parte de trás, né? O tipo de poesia que o Vasco fazia tinha um conteúdo nacionalista, em um período, né, em que o reino passava por um processo para se firmar como reino, né? Então, ele era muito valorizado por causa das suas trovas de conteúdo político nacionalistas. Então, e tem mais uma outra vantagem no tipo de poesia que ele fazia, né? Essas poesias ajudavam a afastar
dois tipos de influência em Portugal que não era benéfica, não eram bem-vindas, porque desfiguravam o português de Portugal, que eram as influências italiana e a influência bretanha, da Bretanha. Ele é bretão, Bretanha, né? Tem Grã-Bretanha, né? Então, as poesias de Vasco contribuíram para a formação de um que se chama trovadoresco nacional. Tudo bem até aí, não? Essa caneca é bonita, mas a minha é mais bonita. Só um minuto aí. Eu pedi uma caneca minha para você ver. A minha é mais, mais bonita. Bom, no entanto, tal qual outros autores, pintores, poetas, romancistas famosos, que não se sabe bem com precisão o nascimento, outras três cidades lusitanas, portuguesas, reivindicam que ele nasceu em suas plagas. Coimbra, Santarém e Alenquer. Não é Alencar, Alenquer. Aqui uma. Aqui, ó. Eu falei para ela que a cara tem que ficar. A maior parte das pessoas tomam com a mão direita. Ela, né, não conseguiu fazer, né? Mas enfim, tem uma impressão de melhor qualidade. E aqui atrás, a foice e o martelo, o meu nome, o nome da editora, meu WhatsApp. Então, a partir de amanhã, você pode comprar, deve ter uns 3 quilos aqui, este e este juntos, ou só este. Então, esses dois links estarão disponíveis a partir de amanhã. Está correndo aí, ó, meu Pix, quem quiser fazer alguma contribuição, o site da editora e meu Zap. No livro de Mal que saiu agora, meu amigo Rivadavia, eu pus a lista de agradecimento de todas as pessoas em ordem alfabética, sem mencionar valor, que são membros do canal. Membro é a forma de você melhor ajudar o meu trabalho. Como se você pagasse uma mensalidade de um pequeno clube. E no nosso canal, a partir de R$ 6,90, todo mês você nos ajuda. Estamos aí com uns 260 membros. Proporcionalmente, nós estamos com quase 22 mil inscritos. É um índice bom, né? É quase que o dobro dos outros grandes canais, né? Então é um canal pequeno de inscritos, mas tem um time legal aí que propicia algum tipo de contribuição, né? Todos os meses. Bom, aí esse é um ancestral que migrou para Portugal, né? Aí vamos falar do pai dele, né? O nome dele era Simão Vaz de Camões. Casou-se com Ana de Sá e Macedo. Era de origem de Santarém. Onde fica Santarém? No Brasil eu sei, em Portugal não. É no Vale do Tejo. Tejo é o maior rio português. E essa cidade de Santarém, que existe até hoje, ela é pequenina, 30 mil habitantes.
a esposa, a mãe dele, tinha também a sua fidalguia, né? Era filha de alguém, né? Fidalguia. Desta união nasceu o único filho. Então ele é filho único. Luís Vaz de Camões, herói. Herói não é o melhor termo, né? Mas disparado o grande escritor português, né? É provável que ele tenha tido um tio de nome Bento. Então você veja, é provável, poderia, talvez, né? Duro você dar uma aula, né, falando no futuro do pretérito, né? Esse Bento parece que teria ajudado na sua educação a partir dos 12 anos, que redundaria no ingresso na Universidade de Coimbra. Mas, volto a dizer, não há nenhuma comprovação disso. Então, ele funcionava como uma espécie de protetor da criança, tutor, benfeitor, né? Reza a tradição, ele tem muitos biógrafos, né? Mas a maioria diz que a tradição diz que ele era um estudante indisciplinado, né? No entanto, ele tinha alguns interesses em algumas disciplinas especiais que ele gostava mais que outras. Isso aí é a coisa mais normal do mundo. Nós nos apaixonamos, às vezes, por uma disciplina ou por um professor ou professora que é tão bom professor que você se apaixona não por ele, né, mas pela matéria, né? E quais eram essas disciplinas? História, não é? Cosmografia. O que é a cosmografia, né? É aquela parte da ciência astronômica que estuda e descreve, tenta descrever o universo, né? Isso é a cosmografia. E, evidentemente, literatura portuguesa clássica e literatura portuguesa de sua época. Aí nós usamos o termo contemporânea, né? Então, eram essas as preferências intelectuais do nosso grande poeta. Salinger, né? O Apanhador no Campo de Centeio. Esse livro, o cara que matou... Não, Saramago também está na lista minha. O cara que matou John Lennon era leitor do J.G.D. Salinger. Bom, ainda que a prestigiosa Universidade de Coimbra, como já disse na abertura, não consiga apresentar nenhum registro de sua passagem pelas suas aulas, o texto do seu famoso livro é eivado de citações e referências de estilo acadêmico. Então, o que quer dizer isso? Olha, nós não temos prova que ele cursou uma faculdade, mas o estilo é um estilo acadêmico, né? Fazendo um parênteses, vi agora um recorte do UOL News, um pastor de Minas, André Valadão, uma coisa assim, tal da igreja Lagoinha, fez um sermão, uma pregação, dizendo para os pais não mandarem seus filhos para a universidade. O menino, você faça alguma coisa, nem que ele venda sorvete na garagem da sua casa, mas não vá para a universidade. E as meninas, as moças, têm que ser
educadas para serem mães, esposas, etc, etc. Porque se forem para a universidade, elas vão ficar rodadas. É uma barbaridade uma coisa dessa, né? Pastor famosíssimo, claro que não é pastor, né? Isso é um vendilhões de templo, né? Como dizia Jesus, né? Bom, esse tio Bento também deve tê-lo influenciado positivamente para que, eventualmente, ele pudesse mesmo ter chegado a... Ah, não, sim, o Bento, ele provavelmente foi o reitor, chegou a ser reitor da Universidade de Coimbra e também prior do Mosteiro de Santa Cruz. Então, se ele foi prior, ele podia ser um homem religioso, né? Não necessariamente monge ou padre, né? Beato. Há registro, mas não é unânime, de que ele foi o preceptor de Dom Francisco de Noronha, o conde de Linhares. O que é preceptor? Preceptor é uma pessoa que recepciona alguém para educá-lo, formá-lo exclusivamente. É quase que um professor particular, né? O Aristóteles foi preceptor, você sabe de quem? Alexandre o Grande, da Macedônia, né? Então, Camões pode ter sido o preceptor. Esse cara, Dom Francisco, era filho do Conde de Linhares. Conde de Linhares é um título nobiliário. Como? Mobiliário? Não, nobiliário. Lembre, vem de nobreza, né? É um título de nobreza. Então, a pessoa ocupa aquele condado, recebe o título de Conde de Linhares, mas o nome da pessoa, Francisco de Noronha, ou outro nome qualquer. Então, se você recebe, aí morre o Conde, né? O Conde de Linhares, morre. Outra pessoa recebe o título de Conde de Linhares, com outro nome. Ele viveu entre 1507 e 1574, né? O Dom Francisco, né? E o pai dele chamava Dom Antônio de Noronha, que viveu entre 1464 e 1551. Quando eu ponho essas datas, eu consigo, a partir desse mundo maravilhoso chamado internet e Google, eu acho o nome da pessoa e ponho pelo menos essa informação. Mas, como disse, muitas coisas da vida dele não são unânimes. Esta aqui é uma que não é unânime. Existe um folclore em torno das aventuras amorosas de Camões, né? Ele não era um Dom Juan, nem um Casanova, mas isso é consenso. Todas as biografias aparecem que ele teve muitos amores, né? Entre esses amores e paixões, o caso talvez mais famoso foi com a infanta Dona Maria, conhecida como Maria de Portugal, Duquesa de Viseu. Duquesa de Viseu é um título, né? Ela que viveu entre 1521, ele é de 24, e morreu em 1577 depois dele, né? Mas quem era essa Dona Maria? Ninguém mais, ninguém menos do que a irmã do rei. Então, mas isso dizem, então, alguns dos biógrafos, nada é unânime na vida dele. Isso lhe rendeu uma prisão, né? O rei não gostou do poeta da corte que ele mantinha, né, ter tido um caso amoroso com a sua irmã.
Um segundo romance que está registrado em vários sites aí sobre Camões é com Catarina de Ataíde. Ela, bem mais velha que ele, não é? Nasceu em 1485, morreu em 1551. Ela que era filha de Álvaro de Souza e Felipa de Ataíde, que era quem? Esposa de Rui Pereira de Miranda, o senhor de Carvalhais. Aqui, senhor é um título nobiliário. Hoje a gente trata de senhor por respeito a todas as pessoas, até jovens. Eu chamo de senhor todos os que eu converso, que eu não conheço, que me prestam algum serviço. Amigos não, né? Mas quem eu não conheço eu trato de senhor. Na época, senhor de Carvalhais era como se fosse uma autoridade nesta região chamada Carvalhais. O amor com esta senhora, Catarina, foi um amor frustrado. Ele, então, eu não sei se o termo não é depressão, né? A tristeza que se abateu sobre ele se autoimpôs um exílio. Ele foi embora, né? E primeiro ele viveu um tempo no Ribatejo. Ribatejo hoje fica na região metropolitana de Lisboa. Então ele saiu da capital e foi para uma cidadezinha vizinha, né? Depois disso, ele alistou-se como soldado em Celta. O que era Celta? Celta era uma região autônoma da Espanha, mas não era de uma etnia específica como são os catalães, galegos e bascos, né? Onde fica Celta? Na margem africana do Estreito de Gibraltar. Não vai falar Gilbraltar, Gibraltar. Sabe onde fica o Estreito de Gibraltar? Esse negocinho bem pequenininho aqui, ó, Espanha, Portugal, aqui é a entrada do mar Mediterrâneo, né? Então vem do Atlântico, continua sendo Atlântico, mas eles dão nome, né? Mar Mediterrâneo. Então, quando fala margem africana do estreito, é na costa da África. Então, era uma possessão espanhola, mas ficava do lado, atravessando o estreito. Não se tem registro dos motivos reais dessa viagem, mas essa viagem é consenso entre os biógrafos. Então, ela aconteceu. Por quê? Ele ficou lá por 2 anos, participou de várias batalhas e, exatamente em uma dessas batalhas, ele perde um olho. Então, todas as fotos de Camões que vocês verão, deixa eu ver aqui se... Essa é a capa da primeira edição, né? Canto primeiro, as armas seus... Aí é a língua da época e não está bem impresso, né? Olha o Luiz como escreve, é com V. Aí o famoso Camões. Então, sempre as pinturas são retratadas com o olho direito assim, né? Sempre. Há um registro, isso é documentado, e acarretou-lhe a sua primeira prisão. Ele feriu com espada um funcionário do Paço de Lisboa. O que é Paço? Paço Municipal.
é a área onde fica a prefeitura e seus escritórios, etc., né? O nome dele era Gonçalo Borges. Houve algum desentendimento, ele feriu com espada e foi preso. Por que se sabe de tudo isso? Então, isso é documentado. Ele recebeu uma libertação, é como se fosse aí um indulto, uma ordem régia, quer dizer, é um ato que o rei assina, no dia 7 de março de 1553. Ele é de 24. Então, ele tinha 29... quanto? Ele é de 24. Se fosse 54, seria 30, 29, né? Bom, Portugal era uma potência marítima. Portugal e Espanha. Não tinha para mais ninguém. Lembremos que no apagar das luzes do século XV, já ensinei aqui a regrinha, século XV começa com 1501 ou 1500? Nenhum dos dois. O século XV começa em 1401. Nenhum século começa no zero, começa no 1, porque o ano 1 deste calendário, que é cristão, não teve ano zero, tem ano 1, né? E a regrinha básica é século XV, diminui 1, já fica com 1400, né? Então, não tinha para a Inglaterra. No final do século XV, 1494, aconteceu o quê? Assinatura do Tratado de Tordesilhas. Tem um livro meu que tem um capítulo que é assim: quando as classes dominantes dividiam o mundo entre si. Eu começo com Tordesilhas, né? E eu também estudo muito os chamados ordens mundiais, que é outro capítulo de livros, né? Cujo título do capítulo é Novas e Velhas Ordens, né? Aliás, o Noam Chomsky está no Brasil, teve um piripaque, mas já está bem, né? Eu roubei dele o título de um dos livros fantásticos que ele escreveu, né? Novas e Velhas Ordens, né? Então, como Portugal era uma potência, eles tinham uma armada poderosíssima. Inglaterra nem chegava perto, né? Então, havia uma armada. Hoje nós usaríamos um termo, uma frota. Portugal tinha várias frotas navais, é uma armada, né? Marinha é o termo geral. Uma armada que ficava nas Índias. O que é o S da coluna de Hércules? Eu conheço os 7 trabalhos de Hércules. Ele ficou caolho. Não, é numa batalha. Acho que eu já falei, eu vou falar ainda, né? Não, já falei. Essa armada na Índia registra, no ano de 1553, no ano que ele foi libertado da prisão, que ele embarcou em um dos navios desta armada. E no diário de bordo é escrito assim: gente de guerra, entre aspas, né? Ele acabou pegando uma vaga de última hora, provavelmente ninguém sabe o motivo, mas o cara desistiu, o nome dele era Fernando Casado. Eu não vou falar o nome do pai e da mãe dele, mas os registros do diário do navio davam o nome completo do tripulante e o nome dos seus pais. Data de nascimento não importava, o nome dos pais sim, né? Vai que o cara tem
uma fidalguia, né? Então, eles sempre mencionavam o nome dos pais. Esta viagem foi muito importante para a formação literária de Luís Vaz de Camões. Serviu para sua inspiração. Eu, que não li isso em lugar nenhum, mas anotei aqui para comentar com vocês, podemos comparar esta viagem que ele fez com a Armada da Índia, e foi lá para a Índia, Goa, que era uma colônia, tinha Macau também. A Índia era dominada por vários países, tinham colônias, Hong Kong era inglesa, né? Mas isso no século XIX, né? Nessa época, a Inglaterra não fazia um barquinho para navegar longe, né? Eu comparo esta viagem inspiradora de Camões com a viagem que Charles Darwin fez, que durou 4 longos anos, 4 ou 5, como naturalista dos navios. Aí já estamos falando do século XIX, a grande armada, a grande marinha era inglesa, não tinha para mais ninguém. Portugal, Inglaterra, ó, né, entra em decadência. Então, os navios que exploravam o mundo ingleses, o comandante era o Fitzroy, acho que é o nome dele. Ele contratou Darwin para ser o naturalista da tripulação. Então, tinha um naturalista. Vocês sabem a história de Darwin, né? Eu li a biografia dele, é fantástico, né? Ele não quis formar em medicina, né? Estudou, né? O pai queria que ele fosse médico, não foi, né? Mas não precisa, né? Gênio é gênio, né? Eu tenho uma frase escrita aqui, pregado, meu, como chama isso aqui? Visor? Não, monitor. Cheio de tudo. Talento é o que uma pessoa possui. Gênio é o que possui uma pessoa, né? Então, eu às vezes, alguém fala assim, poxa, como o senhor é inteligente. Não. Prefiro que você use outro termo quando você se refere a mim. Como o senhor é esforçado. E também não pode usar como o senhor é talentoso. Não sou talentoso, não sou um grande escritor. Aliás, eu só me apresento como escritor por puro diletantismo. Pô, mas o senhor tem 22 livros? Não, mas não me considero, sabe? Escritor para mim é quem faz romance. Eu não tenho essa capacidade. Não faço uma poesia. A minha esposa fala, você nunca fez uma poesia para mim, né? E nunca vou fazer. Eu não tenho a menor capacidade para imaginar uma poesia. E que dirá um romance com 10 personagens que tem que descrever até o perfil psicológico de cada um. Não. Estou fora disso. Não consigo, né? Então, não sou escritor talentoso, né? Bom, então esse é outro assunto. E o nome do navio que o Darwin embarcou era o Beagle. Passou, inclusive, no Brasil, e ele colhia, né, plantas, desenhava, pegou, né, espécie de passarinho, né, nas famosas Ilhas Galápagos, né, que ele vê lá como chama, os estorninhos, né, com o bico completamente diferente, da mesma espécie, mas diferente. Mas por que será que? Porque eles moravam, né? Eles habitavam regiões diferentes de uma mesma ilha, e o bico teve que se adaptar à alimentação disponível naquela região, né? Aí surge o livro A Origem das Espécies. Então, Camões começa a escrever o seu grande Os Lusíadas exatamente nessa viagem. Agora que eu vi, eu não posso passar de 1 hora, porque o programa é retransmitido em outros canais que tem uma grade mais rigorosa. Pessoal, eu agradeço muito. Só tive aqui 2
contribuições, meu amigo Gavlinski, que nunca falha, e o Arlenson presenteou alguém com alguma assinatura, né? Tá bom? Então, não se esqueçam, amanhã, 10h30, Geopolítica em Foco. Sexta-feira é um dia especial. Eu falo um quadro chamado Fala aí, Professor. Os espectadores perguntam, eu respondo. Amanhã eu vou falar sobre a China, a democracia chinesa. E sexta também eu dou uma dica cultural. Vou então comentar sobre o livro em inglês, mas já tem uma tradução no Brasil, né? Meu amigo Rivadavia também deu aí uma singela contribuição. Pessoal, sábado, 9 horas, eu vou mandar uma circular. Me convidaram na Federal de Mato Grosso do Sul para 5º ano de Direito. Lá eles têm um trabalho, lá eles comentam filmes. Eu vou comentar o filme Senhor da Guerra, né, com Nicolas Cage, né? Amanhã é sexta. Ou não é sexta? É sexta. Domingo, 19 horas, aqui o Lucena também, dialoguei bastante com ele hoje. Domingo, 19 horas, volta o curso, é a 20ª aula do curso de religiões, de teologia, né? Chamado História das Religiões. Parte 3 da religião que você pensava. Aí o verbo é pensava. Que você achava, né? Não é acharia, achava mesmo, que fosse a religião mais antiga. Não, é a sexta mais antiga, né? Vou falar de judaísmo, parte 3. Provavelmente vai ter parte 4 e parte 5, aí que eu vou passar para a 7ª religião e vou ficar um tempão nela, que chama-se cristianismo, tá bom? Um abraço, bom final de semana a todos. Beijo, tchau.